Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta sexta-feira de time líder do Campeonato Brasileiro. Os jogadores retornaram aos treinamentos hoje lá no Espaço Lunier. Chegaram aqueles que foram para Cuiabá durante a madrugada, descansaram ali pela manhã e hoje à tarde já trabalharam, né? Os atletas que jogaram, claro, na parte interna, fazendo aquela recuperação, já que domingo tem jogo contra o Palmeiras. Volta do Campeonato Brasileiro, duelo do líder contra o vice-líder, líder com muita vantagem para o vice-líder. Vamos falar sobre alguns temas nesse nosso vídeo. Primeiro, segundo o portal IG, o goleiro do Botafogo, Lucas Perry, tem sido ali alvo de várias equipes da Europa. Segundo o portal, o Benfica foi uma equipe que procurou o Lucas Perry e recebeu um não do Botafogo. E o goleiro está na mira da Fiorentina da Itália, já que ele tem passaporte daquele país. A tendência é que o Lucas Perry não saia, já foi dito isso, não tem nem que a gente tem que ficar aqui repetindo. O próprio John Textor disse isso em uma entrevista ao portal GE. Com todo o trabalho que o Perry está fazendo, com certeza ele está na mira de diversas equipes, pela idade, até mesmo por ele ter passaporte italiano. Mas entra dentro daquilo que eu já conversei aqui no canal e eu acho que se eu fosse o representante do Perry, a maioria dos jogadores pensam em jogar na Europa, mas neste momento, com a seleção brasileira, nesta transição, se eu fosse o Perry e jogando o que ele está jogando, eu não iria para a Europa. Eu tentaria criar a minha história no Botafogo. O Everton, goleiro do Palmeiras, é um grande exemplo disso. De um goleiro que poderia ter ido para a Europa, foi bem no Atlético Paranaense, mas foi para o Palmeiras. E através da equipe, que será a nossa adversária de domingo, ele disputou a Copa do Mundo. O Perry, se jogar no Botafogo, se fizer história dentro do nosso clube, ele tem tudo para ir para uma seleção brasileira, ser jogador de seleção brasileira. Depende exclusivamente dele. Por isso que eu acho que deveriam pensar nestas situações, né? Dele ficar no futebol brasileiro, ficar no Botafogo, criar uma história no Botafogo, pode ser um caminho para a seleção. Jefferson, um outro exemplo aqui dentro do nosso clube, disputou uma Copa do Mundo jogando no nosso futebol. E assim vai outros. O Vitor disputou a Copa do Mundo jogando no futebol brasileiro, entre outros. Eu acho que se o Perry pensa em seleção brasileira, arriscar ir para a Europa e ficar sumido no velho continente, pegar um banco, demorar a se adaptar, ele pode perder um ciclo total de Copa. Eu acho que nessas horas quem comanda a carreira do jogador tem que conversar, fala, meu filho, ó, a gente pode perder dinheiro em relação a uma negociação, deixar de ganhar X milhões aqui, mas talvez você consiga ter valorizações salariais no Botafogo e que talvez equiparemos aquilo que você ganharia na Europa ganhando e jogando aqui no nosso clube, aqui no Alvinegro. Pelo menos eu penso assim. Não sei vocês, comentem aqui, deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a Estrela Solitária de General Severiano. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo, assistam os outros 2 conteúdos aqui do nosso canal. E eu quero dar aquele recado para quem está em busca ali de recursos e não sabe como. Se você tem um fundo de garantia que ainda não foi utilizado, você pode antecipar através da Ágil. Isso mesmo, entre em contato agora com esse telefone que eu vou estar aqui, mas vocês podem ter aquela facilidade de clicarem no link que eu vou colocar aqui no primeiro comentário e na descrição. Saiba mais detalhes a respeito da antecipação do teu fundo de garantia com a Ágil. Sem ser nesse domingo que vamos enfrentar a equipe do Palmeiras, no outro domingo teremos um confronto contra a equipe do Vasco da Gama, a partida que acontecerá no estádio Newton Santos. E o Cruz Maltino foi mais um time punido pelo STJD de maneira preventiva, como já havia acontecido com o Santos. E essa partida, que provavelmente acontecerá na Vila Belmiro, terá portões fechados. Nós iremos enfrentar o Santos sem torcida na Vila Belmiro. E o jogo contra o Vasco da Gama, no estádio Newton Santos, não terá presença de torcedores do Vasco. É uma partida em que o Cruz Maltino seria mandante e eles teriam ali o setor sul à disposição do Vasco. E agora, não. O estádio será 100% do Botafogo. Dito isso, nós teremos 2 partidas consecutivas em casa, com 100% do estádio sendo botafoguense. Dito isso, são 2 jogos importantíssimos. Um pela Copa Sul-Americana, que a gente precisa de um bom resultado para garantir a primeira posição no grupo A, e outro pelo Campeonato Brasileiro, uma partida em que nós podemos abrir mais ainda na liderança do Campeonato Nacional contra um rival que passa uma fase horrorosa e com o estádio lotado. Botafogo agora pode até pensar mesmo
nas precificações dos setores norte e sul de uma maneira mais baixa, porque você não terá ali a similaridade em relação ao time visitante. Você pode colocar um ingresso bem mais barato, talvez já abrir esses dois setores com antecedência e colocar casa cheia, ter possibilidade. São jogos que o botafoguense tem que ir, que nós precisamos ir. Aqueles que têm condições, claro, eu sempre coloco isso, deixando bem aqui a mostra para vocês, que nem todos têm condições, mas aqueles que tiverem, por favor, compareçam ao estádio Newton Santos. São partidas para a gente colocar 40 mil contra o Magadianes e 40 mil contra o Vasco da Gama. Nós temos torcida para isso. Os jogos contra Vasco da Gama e Magadianes são partidas para 40 mil. De novo, um jornal saudita colocou Luiz Castro na mira de um time daquele país. Dessa vez foi o jornal Al Hayadia, ou Hayadia, sei o nome certo desse jornal, colocou que o técnico Luiz Castro acertou com Al Nassr e irá se apresentar após a partida contra o Magadianes pela Copa Sul-Americana. O lado do Botafogo segue aquele mesmo de vai ficar, não tem nada aqui, não chegou nenhuma proposta, e tudo segue daquela maneira, de o Castro vai ficar. Mas uma coisa tem me incomodado e eu acho que só tem uma pessoa que pode acabar com qualquer tipo de especulação sobre uma saída, que é o próprio Luiz Castro. Domingo teremos uma entrevista coletiva após Botafogo e Palmeiras. Certamente ele será perguntado sobre esse tema, como foi ontem, antes do jogo contra o Cuiabá, como havia sido antes da partida, na entrevista exclusiva que ele deu a Thalita Giltzi para a Rádio Globo. E o Castro só tem que falar uma coisa: não vou sair. Tenho um contrato e vou cumprir o meu contrato até o final do ano. Pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Depois vou conversar com o Botafogo sobre uma continuidade ou não. É só o Castro falar isso. Não tem que falar mais nada. Se ele realmente não pensa em aceitar nenhuma proposta, se ele vai continuar trabalhando no nosso clube, é só ele comentar isso. É só ele dizer isso, de que não vai aceitar uma proposta de um clube árabe. Se ele fala isso, já mata qualquer tipo de especulação, já mata qualquer tipo de sites dizendo que ele vai sair, torcedores pensando que ele pode sair, e já resolve tudo. A partir do momento que ele sempre diz que o empresário está focado no Botafogo, 100% no Botafogo, e não diz, não gente, eu não vou aceitar a proposta não, vou ficar aqui. Acaba com isso, mata isso. Eu espero que depois do jogo contra o Palmeiras, o Castro, na entrevista coletiva, ele crave a sua permanência. Não, fala assim, eu não vou sair, vou ficar. Recebi sondagens, vocês estão sabendo essas informações, beleza, mas eu não vou sair. Eu irei continuar firme aqui no meu trabalho no Botafogo. Acabe logo com essas especulações, diga logo que você vai ficar, se você realmente for ficar, entendeu? Acho que é o melhor para todos, do que todo dia aparecer uma informação árabe, um jornalista português, um jornalista não sei de onde, dizendo, ele pode sair do Botafogo, o Castro vai sair do Botafogo, e o torcedor fica sem saber nada. No caso do jornalista, a gente vai e tenta saber daqui. E do lado daqui também não sabe de nada, porque a única pessoa que pode falar algo é o Castro, que não fala. Situação complicada essa do Castro. E surgiu uma informação vinda da Argentina que o Botafogo tinha feito uma proposta para o Bruno Zapelli, que pertence à equipe do Belgrano, jogador de 21 anos, mas pude entrar em contato um pouco antes aqui do nosso Noite Alvinegra para tentar saber se realmente tinha acontecido a proposta ou não, já que, segundo um jornalista da TYC Sports daquele país, essa proposta que o Botafogo tinha feito havia sido recusada pela equipe hermana. Porém, o que eu pude apurar é que o Botafogo não fez nada em relação a esse atleta, não fez nenhuma proposta, não teve nada em relação a esse jogador. Nem sondagem, nem proposta, nada de nada, de nada, de nada. Então, estou trazendo aqui porque com certeza muita gente vai perguntar nos comentários. Eu não gosto de desmentir informações, mas para evitar que isso aí ganhe uma repercussão, eu estou logo aqui trazendo as palavras oficiais ali, uma fonte ligada à diretoria do Botafogo. Tamo juntos, fiquem com Deus. Mais um Noite Alvinegra chega ao fim, até mais tarde com o nosso Giro de Notícias.